Bom dia, amados da IPI Metropolitana de Brasília, irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Eterno Deus, Pai de amor, te louvamos, te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro seguro. Deus, te agradecemos por mais um dia, por mais uma noite de sono reparador. Deus, e agora que vamos ouvir a Tua palavra, nos dê, Senhor, o entendimento, Pai, da Tua palavra. Nos dê a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a leitura bíblica no livro de João, capítulo 12, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1 até o 8. Diz assim a palavra de Deus. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Palavra do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor Jesus seja a fragrância que exale o perfume na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Vamos ao momento do louvor e em seguida mais um estudo bíblico. Deus os abençoe com um repleto dia de vitórias. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite
noite brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou, sim, Jesus Cristo mudou, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Bom dia, irmãos. Como é bom estar mais uma vez com vocês nessa manhã de domingo, para glorificarmos o nosso Deus, aprendermos mais da sua palavra e gratos, muito gratos, porque nós estamos passando por um período de pandemia bem
cuidados pelo Senhor. Deus tem nos dado todo o livramento. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos começar nosso domingo orando. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor, que nós, nessa manhã, nos reunimos como Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília, onde o Senhor é cabeça e nós somos os membros, Senhor Deus. Estamos, Senhor Deus, na iminência de uma nova sede, de um lugar para nos reunirmos, um lugar para onde nós possamos ir glorificar ao Senhor, cultuar ao Senhor e rever os irmãos. Mas sabemos que tudo é no tempo do Senhor. Por isso é com muita alegria que nós nos reunimos, mesmo que virtualmente, para louvarmos e agradecermos por tudo que o Senhor é na nossa vida, Senhor Deus. Seja conosco nessa manhã, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir em nossa vida, nos dando capacidade, Senhor Deus, para ouvirmos e entendermos tudo que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. Seja conosco hoje e também durante toda a semana que se inicia, Senhor Deus. É isso que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Semana passada nós falamos um pouco geral do início da carta, falamos sobre a origem da carta, por que ela foi escrita, a data da carta, mas falamos até o capítulo 4. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, cujo teor da mensagem é essa aqui, ó. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém. Uma graça imerecida que Deus nos proporcionou. Amém, irmãos? Vamos começar. William Barclay, um teólogo protestante, ele diz: Deus é santo, o homem é pecador. Logo, nenhum homem pode ser justo aos olhos de Deus. Pode o mundo ser puro aos olhos de Deus? Pode o pecador justificar-se diante de Deus? Pode, porventura, o etíope mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Não pode. Do jeito que nós somos feitos, nós não conseguimos por nós mesmos nos mudarmos. Né? O etíope é negro, nasceu preto, com a pele preta, vai ser sempre da pele preta. O leopardo, cada um tem as suas manchas, que são as suas e de sua identidade. Cada um tem uma mancha diferente do outro, também não pode ser mudado. Dessa mesma forma, o homem não pode ser mudado por si mesmo. Ele só pode ser visto de forma diferente através dos olhos de Deus, através da misericordiosa graça de Deus. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que nós mais buscamos nessa vida é a paz. A paz com os homens, mas principalmente a paz com Deus. Porque quando o homem pecou, o homem se tornou inimigo de Deus. E quando nós fomos justificados por Jesus Cristo, o que nós recuperamos através da fé em Jesus Cristo? A paz com Deus. Estar em paz com Deus é saber que Deus é por nós, que Deus cuida de nós. Glória a Deus. Olha as feições dessa menina, Ela está radiante, ela está tranquila, passando pela vida, vivendo dia após dia, agradecida pelo presente que Deus lhe dá, que é o dia, sabendo que tudo que tem naquela maravilhosa caixa que Deus coloca aos pés de nossa cama toda manhã, cada dia de um formato, cada dia com um laço diferente, uma cor diferente, é o que Deus tem de melhor para ela naquele dia. É um presente, porque Deus está
em paz com ela. Quem obedecer à lei, viverá pela lei viverá. Mas todos pecaram, não há justo sequer um. Todos se desviaram. Logo, ninguém jamais poderá entrar no céu por seus próprios méritos. Então, essa paz que nós adquirimos com Deus só foi possível pela sua maravilhosa graça e pela fé em Jesus Cristo. Romanos 5,2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Além de nós termos recuperado a paz com Deus através da fé em Jesus Cristo, por intermédio dessa mesma fé e dessa graça maravilhosa que Deus teve por nós, nós também nos gloriamos na esperança da glória de Deus, na esperança de que nós estamos passando por essa vida, mas vamos viver eternamente na glória com Deus. Esperança, paz, esperança é coisa que nós precisamos ter para passarmos bem por essa vida e chegarmos vitoriosos em Cristo Jesus, na presença de Deus. Olha esse homem caminhando, está atravessando um deserto. Nós podemos hoje também estarmos atravessando um deserto, mas nós temos que ter a esperança, a certeza de que nós vamos chegar no oásis, porque Deus é o nosso oásis e Deus é por nós. Então nós podemos passar por qualquer agrura, por qualquer sequidão, por qualquer deserto nessa vida, mas nós vamos passar bem, confiantes, em paz com Deus, sabendo que nossa vitória é certa. Depois do monte, se não for desse é de outro, se não for desse do outro é do outro, nós vamos ter um oásis. Deus não vai nos deixar perecer no deserto. Vamos passar por ele, mas vamos chegar no lugar de paz e de bonança, onde vai superabundar a graça de Deus. Quando a gente fala em justificação, a justificação é um ato legal, forense, judicial e declaratório de Deus, no qual ele declara, sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Então, nós não temos mais que nos preocuparmos com as demandas da lei. Elas já estão satisfeitas em Cristo Jesus, pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus por nós. A justificação não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Não acontece dentro de nós, mas fora de nós. A justificação é um ato que acontece uma única vez. Ela é instantânea, completa e final. Então, ninguém que tem fé em Jesus Cristo e é justificado por ele deixa de ser salvo, perde a salvação. A salvação ela nos acontece uma única vez, ela é instantânea, completa e final. Uma vez salvo, sempre salvo. Maravilha. Bom demais ouvirmos isso, temos essa certeza de que se eu tenho fé em Jesus Cristo, se ele me justificou, eu sou eternamente salvo. Não importa pelo que eu passe nessa vida, pelas agruras, pelas aflições, porque o mundo pode até judiar de mim, mas eu tenho a garantia da minha salvação em Cristo Jesus. Eu vou herdar o reino dos céus, eu vou ter vida eterna com Deus. Aleluia, irmãos. Tempo. O tempo é aquela certeza que a gente tem que a gente vai estar com Deus, que Jesus vai voltar, que nós vamos viver com Deus, mas esse tempo pertence a Deus. Lá em Romanos 5, 3 e 4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Uma vez salvo, sempre salvo, vou passar por tribulações, vou glorificar a Deus em toda e qualquer situação, vou adquirir
experiência, e através da experiência eu vou adquirindo cada vez mais esperança. No tempo de Deus, todas as coisas serão feitas. A palavra grega é uponome, que significa paciência vitoriosa, que não se entrega, que não é passiva, mas que triunfa. É paciência com as circunstâncias, é saber que Deus está no controle, que Ele está trabalhando em nós, que Ele está esculpindo em nós o caráter de Cristo. E não tem, irmãos, uma palavra mais adequada para o momento que nós estamos atravessando. Paciência. Tudo vai se resolver, tudo vai passar, como tudo que aconteceu na história, desde lá do tempo de Abraão até os dias atuais. Quantas coisas já aconteceram, Deus permitiu, mas com paciência a gente vai ver a vitória, nós vamos ver a mão de Deus falando, chega, agora chega. Nós sabemos que Deus está no controle, não importa a circunstância, por pior que seja, não existe nada maior que nosso Deus. Nosso Deus é soberano, né? Ele está trabalhando em nós, então nessas horas que a gente está da dificuldade, que nós estamos aí perdendo amigos, nós estamos com medo, nós estamos trancafiados dentro de casa, nós não podemos abraçar nossos irmãos, nós estamos passando por uns perrengues, Deus está esculpindo o nosso caráter. Ele está trabalhando em nós temos que ter certeza disso. E nós temos que ter essa paciência, uponome, paciência vitoriosa, porque a vitória nós sabemos que ela é certa. As grandes lições da vida, nós as aprendemos no Vale da Dor. Lá em Salmo 119, 71, o salmista diz, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Jó, né? Lá em Jó a gente vê o quê? Que a paciência nasce do sofrimento. Estamos sofrendo, estamos passando por dias difíceis, estamos vendo pessoas ao nosso redor sofrendo, passando por dificuldades, estamos sendo privados de muita coisa. Mas Deus está tendo controle de tudo. Nós estamos sob os cuidados de Deus. Então, sofrimento faz parte, né? Depois nós vamos falar, igual o salmista falou, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém, irmãos? Todos creem nisso? Glória a Deus por isso, né? Por essas palavras confortadoras nesse momento que nós estamos vivendo. Olha só, a reflexão, a conversa com Deus, a autoanálise, um momento de oração. É isso que a gente precisa ter nesse momento que nós estamos atravessando. Ficar sozinhos, mas em meditação, em oração, em autoanálise, nos vendo ser transformados. Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, nós temos o amor de Deus derramado em nós temos o Espírito Santo habitando em nós não podemos nunca perder a esperança diante de quadro nenhum que nós estivermos atravessando. Olha o amor de Deus manifestado através da fé em Jesus Cristo. A cruz está vazia, irmãos, porque Jesus vive e reina para hoje e sempre, hoje e para sempre. Davi não quis usar a armadura de Saul quando ele teve que enfrentar o gigante Golias, porque nunca a havia provado, não havia submetido à prova. Quer dizer, ele nunca tinha usado aquela armadura, nunca tinha lutado com ela não tinha sido aprovada para que ele a usasse. Não podemos ter uma fé de segunda mão. O Deus que agiu na vida de Abraão, Moisés, Davi, Paulo, tem agido na sua vida. Né? Você conhece a Deus, tem experiência com Ele, da sua bondade, do seu livramento. Deus nos quer pessoas o quê? Aprovadas diante dEle.
Não é? Então, tudo que nós passamos, tudo que nós atravessamos, tudo que nós vivemos, é tudo Deus trabalhando em nós, porque Deus que nós quer que nós chegamos na sua presença aprovados, com diploma na mão, né? Como peregrino, no livro do Bunyan. Romanos 5,6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós ainda éramos fracos, né? O que é ser fraco? Ser fraco é ter dúvida. Deus existe? Se Ele existe, como é que eu faço para vê-lo? Né? Jesus viveu mesmo? Jesus ressuscitou mesmo? Tem pessoas, irmãos, que não conseguem crer. Tem pessoas que ficam questionando. Tem pessoas que leem a Bíblia de capa a capa enésimas vezes e não conseguem achar Jesus Cristo, achar Deus, achar o Espírito Santo nesses livros santos. Não lhe é revelado. Né? Então, quando nós éramos assim, fracos, cheios de dúvidas, buscando atrás de toda e qualquer doutrina, Jesus morreu por nós. Nós éramos ímpios, né? Jesus morreu por nós. Cristo morreu pelos ímpios, pelas pessoas fracas, carentes da graça. Alguém morreria por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que morra por uma pessoa boa. Cristo morreu por nós, justificado pelo seu sangue. Deus tornou-nos seus amigos por meio da morte de seu Filho. Através de amor de Jesus Cristo, como nós falamos no início, nós recuperamos o quê? A paz com Deus. Vamos agora o quê? Como Abraão, chamados amigos de Deus. Mais que isso, né? Nós somos chamados filhos de Deus. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Somente um amor do tamanho do amor de Deus pode fazer um sacrifício desse tamanho, sacrificar o próprio Filho para nos livrar do pecado, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Então jamais duvidemos do amor de Deus. Em circunstância nenhuma que nós tivermos, o amor de Deus, ele é um amor imensurável. Não dá para comparar. Antigamente eu sempre dizia que quando um rapaz está muito apaixonado por uma moça, quando ele a vê chegando, ele fica em êxtase, né? É assim que Deus fica quando nos vê chegando até Ele, para glorificá-lo, para conversar com Ele, para orarmos. Então vamos pensar, irmãos, se esse amor humano, pequeno que nós temos, né? Um amor impuro, diferente do amor de Deus, nos faz ficar em êxtase, né? Quando está chegando uma pessoa que nós gostamos, imagina Deus que nos ama de uma forma tão grande, né? Nós somos muito privilegiados, né? Então vamos glorificar a Deus em todo e qualquer momento, vamos ser gratos a Deus, vamos ter muita gratidão, porque não merecemos, mas Ele nos ama, porque Ele nos escolheu, porque Ele mandou seu único Filho para morrer, para nos livrar do pecado, para nos dar a salvação, para viver conosco eternamente. Glória a Deus por isso. Na época de Jesus, o Império Romano não era a primeira e única experiência de dominação de todos os povos. Por isso, deve haver algo mais profundo dentro da pessoa, que a deixa agir injustamente e a sufoca. Pois, em algum momento, as injustiças se tornam autônomas e conduzem às estruturas sociais pecaminosas, que são incontroláveis e escravizam todas as pessoas. Então, a própria sociedade, a forma como as pessoas nos dominam, as leis nos dominam, o mundo nos domina, às vezes nos torna a pessoa injusta, nos sufoca injustamente, né? Mas é por isso que Deus teve o quê? Misericórdia. Deus teve gratidão pelos seus filhos. Porque Ele reconhecia que no mundo de justiça ao qual eles viviam, sempre viveram, desde lá do tempo de Abraão até hoje,
nós sofremos muito com injustiça. Vemos a todo momento pessoas sendo injustas e injustiçadas. Mas sabemos que tem um Deus no controle disso, que Ele agiu lá e ainda age da mesma forma até hoje contra as injustiças. Olha só, né? É assim que o povo vive aqui no mundo. Mas não é dessa forma que nós viveremos lá no céu. A gente pode até pensar que não, irmãos, mas isso aí acontece com todos nós o dia inteiro. Isso aí, se nós não tivermos fé em Jesus Cristo, se nós não conhecemos bem a palavra de Deus, se nós não reconhecemos o grande sacrifício que Jesus fez por nós, nós realmente vamos ser cada dia mais pessoas injustas e injustiçadas, né? Mas nós temos um Deus por nós, um Deus maravilhoso, que nos abre os olhos, tira os tampões dos nossos ouvidos e nos faz entender que não é assim que nós vamos viver na glória. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos de qual ira? Da ira dos homens ou da ira divina? Da ira divina, da ira de Deus. Deus não tem mais conosco, Deus agora é nosso amigo. Deus não nos tem mais como seus inimigos, caminhando para a perdição eterna. Deus nos tem hoje como amigos, Deus nos ama, Deus tem um lugar separado para nós no seu reino, na glória, na vida eterna. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Somos reconciliados, somos amigos, somos filhos de Deus. O amor de Deus, ele, como eu já disse, ele é incomparável. Em João 15,13, nós lemos essas palavras de Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus deu espontaneamente a sua vida por nós. O amor de Deus não se compara a nenhum outro. Ele é singular, é diferente, é único. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós conhecemos a história da queda do homem, nós sabemos que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Jesus veio e mudou toda essa situação. Nós éramos o quê? Escravos do pecado. Nós estávamos dessa forma aí, judiados, estávamos acorrentados, sofrendo na mão do inimigo. Mas Jesus veio e mudou todo o nosso quadro, né? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, antes de Jesus vir. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem era que havia de vir? Jesus Cristo. Mesmo os grandes homens, né, que trabalharam, foram usados pelo Espírito Santo de Deus, levaram, foram instrumentos de Deus, eles também morreram, porque só vão ser julgados quando Jesus voltar. Quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana e trouxe como consequência a morte a todos. E todos foram contados como pecadores. Assim, essas pessoas morreram em consequência do pecado desde o tempo de Adão até o de Moisés. Ainda que não tivesse desobedecido a uma determinada lei de Deus, tal como Adão, o qual é uma figura em contraste com Cristo que ainda haveria de vir. Jesus veio e foi morto
da pior forma possível, uma morte vergonhosa, uma morte de cruz. Mas ele cumpriu o que Deus havia determinado. Ele foi o segundo Adão. Um pecou, o outro veio e não cometeu pecado. Um nos levou à morte eterna, o outro nos levou para a vida eterna com Deus. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Glória a Deus. A lei foi dada para aumentar a quantidade de transgressões, mas se o nosso pecado é grande, muito maior e mais abundante é a graça de Deus que nos perdoa. Por que Deus nos perdoa? Porque nós somos justificados, nós somos salvos e a salvação é única e completa. Mas nós temos que vigiar e orar, porque nós temos que ser pessoas gratas, agradáveis a Deus. Antes, o pecado governava sem limite todos os homens, levando-os à morte. Mas agora é a misericórdia de Deus, que não merecíamos, que governa, colocando-nos numa posição de justiça perante Deus e de acesso à vida eterna por Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus veio, morreu, ressuscitou e ele voltará. Todos creem nisso? Ele voltará para buscar os salvos em Cristo Jesus, que somos nós, irmãos, a sua igreja. Amém? Todos creem? Essa posição de glorificação a Deus tem que ser constante, agradecimento, né? Porque Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus é amor imensurável que não consegue se medir, não tem como medir o amor de Deus por nós. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Para que o homem tenha acesso ao dom gratuito, precisa crer individualmente. A fé salva individualmente. Eu tenho que crer em Jesus Cristo e semear o Evangelho, a palavra de Deus para todos os meus queridos, para que todos creem e todos sejam salvos. Assim é a ofensa. O pecado atingiu a todos os homens, indistintamente, mas o dom gratuito não é assim como a ofensa. É pela fé, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Então, o pecado atingiu a todos, mas a justificação, a salvação, somente para os que creem em Cristo Jesus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Né? Então, nós temos vida abundante em Jesus Cristo. Vamos viver, irmãos, fazendo a vontade de Deus, sermos agradáveis a Deus, glorificando a Deus, até que Jesus volte ou que nós vamos ao encontro dele, porque nós temos a salvação garantida. Nós temos um reino a herdar, um reino onde nós vamos estar na presença da pessoa que mais nos ama, que tem o maior amor que se pode pensar, que é Deus. A graça de Deus se manifesta maravilhosamente abundante, visto que, pela ofensa, quem reinou foi a morte sobre os homens. Porém, Cristo, quem há de reinar na vida são os homens que receberam por meio da fé o dom da justiça. A morte reinou sozinha por um único ofensor, Adão, mas os que receberam a abundância da graça, que são muitos, estes reinarão por um único homem que obedeceu, Jesus. Coisa linda, né? Essa palavra de Deus, essa carta aos Romanos. Pois assim como
por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Era João 1,12. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus Cristo. Né? Nós sabemos que o nome de Jesus é poder, Jesus é Filho de Deus. Né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus reina e vai voltar. E nós estamos esperando ansiosamente por esse dia onde nós vamos viver eternamente com Deus. Esse tem que ser o desejo do coração crente, do coração do que crê. Estar na presença de Deus, ver a Deus face a face, glorificá-lo na glória. Amém, irmãos? Esse é o nosso desejo, o desejo de cada um de nós que formamos a Igreja de Cristo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Assim termina o capítulo 5 de Romanos. Aqui é Jesus nos esperando, com a porta dos céus aberta, assim que nós formos ao seu encontro, ou ele vier ao nosso. Essa é a certeza de todo crente, a vida eterna com Deus, onde nós vamos gozá-lo eternamente, onde nós vamos usufruir do seu grande e maravilhoso amor. E tudo isso nós temos, toda essa certeza nós temos, porque nós cremos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, que essa maravilhosa graça superabunde na vida de vocês, superabunde mesmo, que vocês possam viver dia a dia em paz com Deus, com a certeza de que Deus é por nós, que nós podemos atravessar o vale, o deserto, o que for, não estaremos sozinhos. Nós sabemos que a vitória é certa, a vitória é em Cristo Jesus. E nós temos muitos irmãos que glorificar a Deus e agradecê-lo, ser muito grato, porque nós fomos salvos, nós fomos escolhidos, nós cremos. Muitos têm vontade de ler e crer, mas não é dessa forma, né? O Espírito Santo de Deus, quem abre a mente, quem convence, quem tira o coração de pedra e põe um coração que pulsa, um coração de carne, o coração que nós temos. Amém? Deus abençoe. Tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus, gozando e usufruindo de tudo o que nós aprendemos aqui hoje. Amém.